Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Presbicast. O Presbicast é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Betim e hoje nós vamos receber aqui um convidado de outra denominação, mas o Presbicast é um podcast que abre o coração para diversas denominações evangélicas e você que vem de outra denominação aqui evangélica, fique à vontade. Esse aqui é uma iniciativa totalmente abraçada em Jesus Cristo. Amém. E fique à vontade para comentar, dizer sua opinião sobre o nosso episódio de hoje. Graças a Deus, estamos aqui nesse dia mais bonito aqui de vida aqui, que temos aqui hoje, recebendo a Sara, nossa convidada da Igreja Batista da Lagoinha, e o nosso pastor reverendo Elton Roberto, nesse dia iluminado, bonito aqui, para discutirmos e conversarmos sobre mulher, né, o conceito feminino na igreja, na sociedade. E hoje, como eu disse, temos aqui a nossa convidada da Igreja Batista da Lagoinha, pastora Sara Ribeiro, né, Sara? Isso. Não sei se eu falei seu nome certo. Certinho. E aí eu queria que, inicialmente, a Sara se introduzisse, falasse um pouco de onde ela é, o que ela faz na denominação dela. Fique à vontade, Sara. Amém. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Obrigado pelo convite. Eu acredito muito nesse conceito de uma igreja que é a de Cristo, né? E nós estarmos juntos é uma alegria. Eu sou casada com o pastor Genison há 19 anos, fazemos 20 anos de casada agora em setembro. Temos 2 filhos, o Lourenço de 13 e o Mateus de 6. E já pastoreamos há 19 anos, desde o início do nosso casamento. Estamos servindo hoje, congregando na Igreja Batista da Lagoinha aqui em Betim também, no shopping, em Monte Carlo. E é um prazer, uma alegria estarmos aqui. A minha formação é comunicóloga, então eu sou formada em comunicação, marketing, sou psicoterapeuta e psicopedagoga também, e amante do reino e das verdades de Cristo. Amém. Amém? Muito bem, Sara. Eu queria agradecer mais uma vez a Sara. Inicialmente a gente tinha tentado gravar o podcast aqui e acho que os filhos da Sara tiveram um problema de saúde. E aí, como o podcast tem a ver com mãe, né? Foi na época do Dia das Mães que a gente quis fazer aqui um podcast temático da data. Mas aí, o Dever de Mãe chamou a Sara Exatamente. justamente no dia de podcast Dia das Mães, né? E aí, aproveitando que a gente vai fazer esse podcast relacionado a mães, né, vamos falar sobre mulher também, né? Vamos englobar tudo isso, o papel da mulher em ser mãe, o papel da mulher na sociedade, né? Então, só para contextualizar o pessoal que está vendo o podcast e escutando também, né? Nas plataformas de Spotify, do YouTube e das outras diversas plataformas que você estiver escutando, hoje o podcast será esse tema, sobre, no geral, a mulher na sociedade. Hoje aqui também temos aqui, não é mulher, é homem, é o pastor Elton Roberto, Sim. o reverendo Elton Roberto, até Sim. hoje tenho dificuldade de saber, reverendo Elton, o pastor Servo Elton, gente fina Elton, atleticano Elton, flamenguista Elton também, muito bem. Então tá aí o pastor Elton Roberto, que vai nos abrilhantar aí com mais esse dia aí para discutirmos sobre esse assunto tão importante. Pastor Elton, pode se introduzir. Ok. Querida Sara, que satisfação tê-la aqui juntamente conosco neste momento tão importante de conversa, de interação. É uma alegria porque nós tivemos a oportunidade aqui mesmo neste podcast de ter aqui o seu querido pastor, seu marido, o prezado Genison, que foi um tempo tão precioso aqui de trocas de informação. Então já havia um desejo no nosso coração de estarmos juntos, de estreitar os laços fraternos, somos irmãos em Cristo e eu não tenho dúvida que aqueles que estarão nos acompanhando serão edificados aqui pelo tempo que teremos junto. Então, que Deus te abençoe, seja bem-vinda e que o nosso Deus receba a glória nesse momento. Obrigada. Então, dadas as introduções, queria mandar um abraço aqui para o pastor Genison, que nos abrilhantou aqui, foi muito receptivo, gente fina demais, viu? O pastor Genison é uma pessoa iluminada, graças a Deus temos aí ele, marido da Sara aqui, e nos deu a honra de participar aqui, conversarmos sobre crescimento de igreja, não foi, pastor? Foi um tempo. Muito bom. E crescimento de igreja, como a Lagoinha que cresce tanto, Sim. né? Acho que foi importante ele participar e nos dar os 2 centavos aí, Sim. a opinião dele. Bom, ainda agora, para abrir o tema, dando um contexto histórico aqui, eu queria que a Sara comentasse esse assunto, porque desde os tempos aí áureos, né,
tem se discutido e se falado, por exemplo, desde o Éden, né? Desde o Jardim do Éden, a mulher teve sua importância, né? A mulher teve uma participação conjunta lá com Adão, mas vamos colocar em termos bíblicos que ela introduziu a fruta a Adão, então ela tem uma participação bíblica desde o Jardim do Éden, né? Não uma participação tão legal, mas depois ela, em conjuntura do tempo, passando, da sociedade evoluindo, ela teve esse peso carregado sobre ela desde Eva, né? Pelo menos desde que o povo entendeu essa relação da mulher e ela foi, digamos assim, sofreu um peso muito grande da sociedade, né? Seja por motivos religiosos ou culturais desde então. Até chegar na nossa querida, né? Lembrada por tantos, outros até de maneira um pouco exagerada, como os católicos, mas respeitada, que é a Maria, figura de Maria, né? E trazendo a figura de Maria hoje, a sociedade nossa, desses 2000 anos de evolução cultural cristã no mundo, trouxe Maria como um reflexo da mulher perfeita, certo? Eu esqueci o termo, né? Eu não sei se é Mariologia ou é uma visão cultural de Maria, tá bom? Eu esqueci o termo, qual é? Mas é uma visão cultural de Maria, ou seja, a visão que a mulher tem que ser pura, né? A mulher tem que ser casta e a mulher tem que ser separada, né? E através da mulher nós temos o fruto, né? Que é o fruto da família. E eu queria que a Sara introduzisse esse tema e dissesse se ela concorda ou não concorda com essa visão de mulher pura, de mulher casta, de mulher iluminando o lar, ou se, não, na verdade a mulher ela não teria que ter esse peso, tá? E qual que é a figura principal da sociedade da mulher, Sara? Então, eu acho muito interessante essa pergunta, porque ela traça uma reflexão a respeito da por que Deus criou a mulher. Eu acho que a primeira pergunta vem disso. Por quê? Porque Deus é absoluto. E por que então, ao fazer o homem, ele então criou a mulher posteriormente? Eu acredito ali, né, a Bíblia nos fala que ele percebeu que não era bom que homens estivessem só. Então, percebendo que o homem ele já era completo. Eu acredito que o Senhor fez o homem ali completo, mas percebendo que seria bom ele ter uma ajudadora, ele então tira ali, leva ele num sono profundo, tira sua costela e forma Eva. Quando ele forma Eva, ele coloca dentro de Eva todos os pilares, todas as características, os requisitos que aquele homem precisaria para cumprir a sua missão. Então, eu acho que ser mulher, ela vem nessa primeira essência de compreender que eu fui criada com o propósito de ser uma auxiliadora, aquele a quem colocou como cabeça do meu lar, da minha família. Deus não criou o homem e a mulher para andarem sozinhos. Existe no sonho, no coração de Deus, um desejo pela família. É interessante que, se a gente for estudar depois no Novo Testamento, eu acredito que Deus não cria só servos. Deus quer homens e mulheres com coração de servo, mas Ele quer filhos. Então, se Ele quer filhos, Ele quer uma família. Se Ele quer uma família, Ele precisa de um homem e de uma mulher, para que isso seja estabelecido na sociedade, na cultura. Então, dentro disso, eu acredito que Eva tem essa função primordial de compreender. E isso não é só atemporal. Porque hoje, nós mulheres precisamos encontrar a nossa missão de vida atrelada ao nosso propósito de família. De ser uma mulher que entende esses princípios. Eu compreendo que Maria, ela foi uma mulher, como a Bíblia diz, abençoada. É uma mulher extraordinária. Uma jovem muito nova, alguns teólogos afirmam que ela tinha 12 anos. Era uma menina, né? Então, assim, imagine, é muito nova, mas uma mulher que já tinha uma maturidade capaz de compreender e tinha um entendimento das coisas do céu a ponto de abrir mão daquele momento da sua vida para realmente gerar o Filho de Deus. Então isso requer dessa mulher um entendimento muito grande do seu papel
do seu lugar. Eu acredito que o nosso padrão de mulher hoje, de características, ele está em Provérbios 31. É aquela mulher que de fato tem o olhar para dentro do lar, é aquela mulher que ela tem em primeira instância entender que a sua missão é cuidado. A mulher tem duas coisas que diferem do homem: o útero, que é algo que gera vida, só a mulher tem isso. E a Bíblia fala a questão do alimento, de ser fonte de alimento através do leite materno. São duas características que diferem fisiologicamente, biologicamente, a mulher do homem, e que são características que estão ligadas também no âmbito espiritual. Porque a mulher, ela tem esse poder de gerar vida, no sentido de ela concebe, ela fica ali 9 meses gerando aquilo ali dentro dela. E da mesma maneira, ela depois que nasce, ela tem essa incumbência do cuidado, de ser uma auxiliadora. Então, eu acredito que essas características da mulher fazem com que Maria ela seja um exemplo, no sentido de uma mulher que realmente foi santa, foi digna, foi abençoada, foi louvada. Ela só não pode ser idolatrada, porque Maria é um exemplo de mulher que todas nós devemos ter. Um exemplo de uma mulher pura, santa, mas é uma mulher como qualquer outra. Então, não existe nenhuma divindade nisso. Ela foi uma mulher escolhida por Deus que aceitou o seu chamado, o seu propósito, e encontrou o seu lugar de ser a mãe do Salvador. E é tão interessante que ela soube fazer isso com tanta maestria, que quando Jesus ali se perde no templo, e depois de um tempo que ela percebe, cadê ele? É interessante que ao encontrá-lo, ela está ali, eu acredito que como mãe, angustiada. Mas Jesus fala com ela: olha, onde você me procuraria? Não sei, no meio dos meus, na casa do meu pai. Ela sabia o lugar dela. Ela sabia que ela estava sendo preparada para gerar o Filho de Deus. E eu acho que o equilíbrio disso, de entender que nós precisamos ter essas características dessa graça que envolve Maria, mas nós precisamos estar posicionados dentro dessa missão, desse propósito. Com certeza. Elton. Interessante, minha irmã Sara, que esse desafio da castidade, da santidade da mulher, especialmente na nossa cultura, talvez o nosso canal possa ter alcance internacional e às vezes outros irmãos e amigos assistem em outras culturas. É lamentável dizer que às vezes a imagem da mulher é uma imagem muito distorcida, uma imagem muito depravada. Lamentamos dizer, nós estamos no Brasil, que às vezes alguém do exterior olha para a figura da mulher aqui na nossa nação e tem um outro conceito. E eu estou falando da mulher, seja ela cristã ou não. E às vezes as mulheres cristãs no Brasil perde de vista resgatar este princípio das mulheres bíblicas, santas, separadas, que se dedicavam mesmo àquela consagração, porque sabiam que eram instrumentos da parte de Deus. Então, o grande desafio, quando nós olhamos para as mulheres bíblicas, piedosas, a começar com Eva, eu não tenho dúvida, a primeira mulher criada, eu imagino, Sara, minha irmã, que quando Adão acordou daquele sono e olhou, que mulher, ficou encantado, é a melhor mulher da face da terra para ele, era a única, né? Só tinha ela. Mas uma mulher de exemplo, eu não tenho dúvida disso, que o Senhor Deus criou Eva perfeita. Pensa, uma mulher perfeita em tudo, na sua vida moral, ética, piedosa, espiritual. E aí foi o que o nosso querido irmão Robson disse, a entrada do pecado, então, veio e começou essa degradação espiritual, moral, vida que vai se perdendo ao longo da história da humanidade, até que aparece uma judia, adolescente, né? De repente, a mão providenciadora do Senhor Deus separando aquela jovem, uma menina que se torna uma mulher de exemplo, Maria, piedosa, que foi escolhida, não outra. Poderia ter escolhido desde Eva até Maria
outra qualquer mulher, mas aprove o Senhor Deus escolher aquela. E dessa nós temos, pelas Escrituras, exemplo de vida piedosa, santa, que nós precisamos resgatar isso nos dias de hoje, porque a mulher tem que ser valorizada, mas lamentamos que vivemos numa cultura em que as mulheres se tornam músicas seculares para denigrir a imagem dela, e não são poucas que satisfazem com isso. É lamentável. Sim. Eu queria até aproveitar, o pastor comenta, depois a Fassara volta a falar aqui de novo. O pastor falou uma coisa interessante aí, que as músicas seculares introduzem isso. Eu não sei se é somente culpa da mulher ou se o homem também tem um quê aí, né? Porque muitas vezes o homem, por exemplo, escuta a música secular, vamos falar sério aqui, vamos falar a palavra séria, funk. Sim. Ele escuta lá o funk porque ele sabe que no baile funk vai ter uma menininha bonitinha rebolando, e aí ele vai estar interessado na menina bonita, às vezes não é nem no funk. Né? Sim. Qual que é o papel também do homem nisso aí? Porque vamos pesar também um pouco pro lado do homem. Né? Sim, sim. Robson, meu irmão, se falando do homem não cristão, a gente não tem muita expectativa de nenhuma valorização pelo corpo feminino. Apenas vê o corpo feminino como um pedaço de carne para sua satisfação pessoal carnal. Então, claro que o homem tem culpa, não tenha dúvida disso. Mas com isso não estou dizendo que todos os homens que não são cristãos têm esta prática, porque a graça comum de Deus está aí no mundo para segurar essa maldade que está no coração de todos os homens, sem exceção. Então existem homens que não são cristãos, que valorizam as mulheres, que não concordam com estas coisas, mas eu lamento dizer que este mundo mau onde estamos e vivemos, a influência da desvalorização da mulher tem demais. E aí nós precisamos de homens com coragem para se levantar, para primeiro falar e ter a atitude de mudar esse quadro. E aí então entram os cristãos. O problema é quando nós vemos no nosso meio, minha querida irmã Sara, homens que se propõem a denigrir a imagem de mulher, expor a imagem de mulher. O índice, ou o alto índice de namorados, Robson, dentro da igreja que não valoriza o corpo da mulher e até aproveita esse momento é muito grande dentro da igreja. Então, a vida casta, nós estamos aqui tratando de um assunto muito sério que foi proposto por Deus, vamos entrar na questão da área de satisfação sexual, é para um casamento saudável. Mas hoje o que é que nós estamos presenciando? Então sim, o homem tem culpa e muito, e muito. E aí, Sara, voltando para você aqui, temos mulheres diversos tipos, né? Tem mulher que tende a uma visão mais casta, mais aprofundada na espiritualidade, mas tem mulheres de diversos tipos, incluindo, né? Parece que a Lagoinha é muito grande, eu estou dando exemplo dela, que tem pessoas que vão na igreja ali e não tem nenhuma identificação religiosa com aquele lugar. Isso também tem na presbiteriana. Sim, né? Com certeza. Estamos colocando aqui em ambos os lugares, mas como a gente vê a Lagoinha muito grande, talvez você possa falar até com mais propriedade disso. Acho que você vive todo dia isso lá. E muitas vezes essas mulheres que estão ou na Lagoinha, ou na presbiteriana, ou na Deus e Amor, ou na outra assembleia, ou no que for, Sim. elas não têm muito essa definição, porque ela, vamos dizer assim, ela tem o templo lá, né? Ela é o templo. Então ela deixa o homem entrar na sua vida ou não. Então ela tem a sua... Ela tem a chave, né? De falar, eu aceito pessoa tal, eu aceito a pessoa tal. E muitas vezes ela, por várias questões, ela deixa acabando entrando pessoas que não são tão valorizadas. Como é que você vê isso, Sara? Então, eu vejo dois aspectos. O primeiro, falando dessa mulher que não conhece a Cristo, é isso que o pastor falou. Eu acredito que o parâmetro ele vai estar ali relacionado a esse não conhecimento da verdade. Então, ela é levada por outras influências, que são a mulher, ela é notoriamente sentimento, alma, emoções.
Ela, então, né, se a gente for falar em termos neurológicos, a mulher, ela realmente ela é muito guiada por isso. E tanto, né, que a parte mais ativa do seu cérebro são relacionadas, obrigada, às emoções. E o homem é muito mais racional, ele é muito mais menos intuitivo e muito mais prático, que fazem parte do que Deus fez, das diferenças do homem e da mulher. Entretanto, com a entrada do pecado, eu vejo que uma das áreas que começou a também haver uma defraudação foi exatamente essas diferenças, que são positivas. Entretanto, a mulher ela se deixa levar muitas vezes por questões emocionais e isso é causado pelo quê? No dia a dia, vamos falar de forma prática. A gente vê o enfraquecimento do homem na sociedade, como figura paterna, como figura de sacerdote, muitas vezes dentro do lar. E vemos essa mulher sendo impelida para ocupar aquele lugar que não é errado dela realmente ir para o mercado e ela crescer e ela alcançar outras coisas, mas isso, se não for de forma equilibrada, isso vai gerar conflitos. Com eu digo, esse contexto cultural, essa mulher ela se torna muito forte em algumas áreas, mas extremamente vulnerável emocionalmente. E nas suas crenças e convicções vão sendo influenciadas, porque ela começa a ser bombardeada com a ideia do feminismo, que entra então dizendo o quê? Você é o que você quiser, você faz o que você quiser, você não precisa de homem, você é uma mulher independente. E durante muitos anos a gente vê isso perseguindo, sendo doutrina sobre a vida das mulheres, e elas vão entrando nessas lacunas e vão se distanciando de Maria. E vão se distanciando daquele exemplo, daquele modelo. E ela vai transferindo isso para onde? Na sua vestimenta, sua forma de falar, sua forma de vestir. Hoje é comum uma mulher achar que eu posso sair com qualquer homem e ter uma intimidade com ele se eu mal conheço. Como antigamente isso era muito muito menor esse índice. Mas por quê? Porque essa agenda vem sendo implantada. É uma cultura que vem se disseminando. E a mulher em si, ela tem, por ser mais envolvida com essas emoções e guiada por isso, ela corre uma predisposição a ser muito mais influenciada por traumas e feridas. Então, se ela teve, na sua infância, por exemplo, alguma figura masculina de forma que não foi a que Cristo planejou. Ela teve um pai extremamente autoritário, um pai abusivo, um pai que batia na mãe, um pai que era alcoólatra, um lar desestruturado. Tudo isso vai influenciar na vida daquela criança. E quando ela crescer, a figura que ela vai ter do homem vai ser a seguinte: eu não quero um homem, porque um homem faz mal para a mulher. Um homem bate na mulher, o homem defrauda a mulher, um homem faz isso. E qual que é a atitude dela? Inconscientemente, esses traumas, esses bloqueios, essas feridas, eles vão gerar uma barreira para que ela se relacione de maneira correta. Então, como que essa mulher depois, e vamos supor que essa mulher não conhece Jesus, e um dia lá na frente ela tem um encontro com Cristo, e aí dizem para ela assim, agora você tem que ser uma mulher submissa ao homem. E aí na cabeça dela dá aquele dó, como assim? A vida toda eu tive homens que não prestavam, né? Exatamente isso. Como que agora você chega para mim e diz que eu tenho que me submeter, mas olha, como que eu vou me submeter a um homem que quase matou minha mãe? Eu, como terapeuta, né? Hoje eu não estou atendendo mais, porque realmente eu não consigo tempo, mas eu já atendi muitos casos assim, de jovens que chegaram no casamento destruídas porque eram abusadas pelo pai desde muito nova e o casamento estava um caos ali já no início. Por quê? Por causa das feridas, dos traumas que elas ficaram presas lá. Em todos os aspectos, desde a intimidade até a questão relacional, porque via o homem como uma figura maligna até, muitas vezes. Então, eu percebo que o que faz essa mulher querer trazer essa sensualidade, essa sexualidade aflorada, muitas vezes está numa falha lá do início. Porque quando você tem uma filha e o homem, ele é o herói para ela. O homem, ele é aquela figura, o pai, ele é a figura de proteção, ele dá a direção, a mãe é cuidado. Então a filha, até os 6 anos de idade, o filho e a filha, eles são forjados ali na sua primeira infância de uma forma com que os princípios estão sendo ali gerados, a sua identidade está sendo gerada, e se essa criança não tem essa base de segurança com o pai, isso vai influenciar na vida adulta. E aí depois ela vai se vender de qualquer forma. Por quê? Porque ela não sabe o seu valor.
Esses dias eu vi o post de um pai amigo nosso, ele mandou um buquê de flores para a filhinha dele de 5 anos na escolinha. E a filha dele, ele filmou, ela vibrava, ela pulava. E ele virou e falou: sabe por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero ser o primeiro homem a ensinar minha filha que ela vai precisar ser honrada. Ela tem que saber que esse é um padrão. Porque na hora que ela crescer e for adolescente, e qualquer rapazinho que chegar ali, que às vezes não vá tratá-la como o propósito de Deus, como o lugar dessa mulher, ela não vai aceitar. Ela não vai ser levada por qualquer conversinha. Ela não vai ser levada por isso, porque ela sabe, é a base daquilo ali. E isso vem com os princípios. Eu acho que a música e tudo é muito isso. É um retrato de um grito dessa mulher de me veja. Eu quero ser amada, só que de uma forma errada. Porque o amor não está em se expor. O amor está em exatamente uma pessoa decidir estar com ela independente daquilo que ela mostra, que ela expõe, que ela revela. E eu acho que o grande desafio da mulher hoje, e isso a gente vê também, eu aconselho muitas mulheres que são mais velhas e que não casaram, ou, né, e tudo, e elas vieram para Jesus e agora desejam se casar, e elas estão naquele desespero, meu Deus, e agora? Eu preciso casar. E aí eu falei, olha, as armas que você está procurando para encontrar um homem, para atraí-lo, não podem ser a sua vestimenta, a sensualidade, porque se você você quiser chamar, é só isso que você vai ter do homem. É o seu olhar, é o desejo. Mas você é muito mais que isso. A mulher tem que entender, e isso eu acho que Maria vem trazer essa verdade. Ela é muito mais do que o físico. Ela é muito mais do que uma beleza. Eva era muito mais do que o físico e a beleza. A mulher veio para satisfazer o homem em todas as áreas. Inclusive intelectualmente, inclusive no cuidado do lar, em todas as outras características. Financeiramente, em todas as áreas, é para completar. Então nós precisamos entender que o nosso valor, isso é um papel de Jezabel. Jezabel é que manipula. Jezabel, a doutrina de Jezabel é que é aquela mulher que manipula o homem para conseguir o que ela quer, que atrai através da sedução, e isso prende para que o homem seja manipulado para fazer o que ela quer. Só que isso não é amor, isso não é princípio bíblico. Entende? Então eu acredito que está muito relacionado a isso. Eu vou pedir para a comentar agora um assunto. Antes de entrar nos tópicos que a gente tem, que a Sara mencionou o feminismo, e é uma coisa que talvez, eu não sei se o pastor conhece, tá? Tem crescido muito. O feminismo foi claramente um movimento de partidos de visão de esquerda no mundo, que entrou com seu objetivo claro de, no final das contas, comunizar o mundo, né? Que é uma das formas do comunismo entrar e confundir as pessoas. Tanto é que, se você olhar para a União Soviética, ele aboliu o feminismo, não deu, acho que, nenhum ano. Eles tentaram fazer uma liberdade sexual que não existia, e a União Soviética destruiu toda essa liberdade sexual e, adivinha, foi para o conservadorismo. Né? Mas, de toda maneira, foi muito forte, anos terríveis na União Soviética. Mas, aproveitando esse assunto do feminismo, uma coisa que talvez as pessoas da igreja evangélica não estão se tocando, e está crescendo enormemente, que eu não vou nem colocar que seja, assim, de toda maneira errada, não. Eu acho que uma coisa extrema provocou outra, que é o crescimento de homens que não querem mais se envolver com mulher. Né? Não é porque esses homens, por exemplo, se identificam, né, sexualmente como qualquer outra coisa, mas sim porque tem medo de envolver com mulheres por causa de traumas, também, como a Sara falou, de traumas de falsas declarações de abuso, falsas equivalências, que todo homem é colocado em situação, todo homem é abusivo, todo homem não posso falar machista, né? Eu não posso falar outra palavra aqui que o YouTube censura, mas é que faz abusos, né? Todo homem é isso, todo homem é aquilo. E a figura do homem também se perdeu, né? E esse movimento é muito conhecido lá no exterior, que é MGTOW e celibatários, né? Que é o movimento incel e o movimento MGTOW. Ele tem de uma visão de não se envolver, homens que não querem mais se envolver com mulheres por medo. Por medo da reação da mulher, por medo, muitas vezes, da sociedade que, em certa maneira, criou políticas que não ajudam a mulher. A título de tentar ajudar, piorou a situação, né, do casal e diretamente
da convivência em Cristo desse casal que foi destruído. Sim. E aí, qual que é o papel agora de revitalizar, que a Sara disse aí, né, desse casal junto, o papel da igreja de revitalizar essa visão. Não, homem. A mulher também é como você. Vocês se completam, vocês dois. Né? Como é que a igreja vê essa situação de homens que cada vez mais, se não me engano, é uma pesquisa já nos Estados Unidos tem homens, entre 10% dos homens já se consideram não querer mais envolver com mulher. E na Europa está crescendo ainda mais. Como é que a igreja vê isso aí? Como é que eles tratam? É um grande desafio, Robson. E todo grande desafio na sociedade tem que ser tratado à luz das Escrituras. Porque pode parecer, minha irmã Sara, que esse assunto é um assunto novo, mas isso é um assunto antigo. Desde que a Bíblia é Bíblia, que foi deixada como regra de fé. Se a gente for pegar nos moldes do primeiro século, nós vamos ver que já havia esse problema dos homens lá, desta inversão de valores, o desejo de homens não querer mais se envolver com mulheres, a desvalorização da mulher, e fazendo com que as mulheres então se levantassem, porque elas precisam se posicionar. O movimento feminista que está aí hoje, e a gente tem que tomar cuidado quando fala feminista, o feminismo, o ismo, né? Que as pessoas dizem que a gente tem que tomar cuidado porque isso pode caracterizar doença, mas é um movimento... De certa maneira pode ser uma doença. Exatamente, sim. Pois é, por isso que até quando nós falamos cristianismo, a gente tem que tomar também um certo cuidado. Robson, é um desafio para a igreja contemporânea, vou tentar contextualizar, que muitas vezes fecha os olhos para essa realidade, não trata esse assunto diretamente, espiritualiza tudo. Nós somos espirituais, a nossa vida é uma vida espiritual, o nosso Deus é espírito, a nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade, mas nós somos seres humanos, nós temos um princípio que regula a nossa existência aqui nesse mundo. E qual é o princípio? O princípio não está ultrapassado, o princípio está estabelecido desde a criação do homem. Nós estamos falando aqui de Eva e falando também de Maria, mas falando de Eva, nós estamos falando de princípio, de origem das coisas. Deus criou um homem e uma mulher, macho e fêmea, e dotou esses dois seres humanos de vontades iguais. Apenas diferente no gênero, mas eles são iguais, com o mesmo valor, com a mesma dignidade, com a mesma honra. O Senhor Deus nunca diminuiu a mulher quando ela foi feita da costela de Adão. Nossa irmã Sara citou aqui, e às vezes fez de uma maneira inferior. Não, os dois diante de Deus são semelhança. Todos os dois têm imagem e semelhança de Deus. O homem não é mais semelhança de Deus do que a mulher, e a mulher não é menos semelhança de Deus do que o homem é. Dito isso, Robson, esse movimento que vem crescendo e às vezes entram dentro da igreja, invertendo os valores, a Sara disse aqui com muita propriedade, ela tem uma liderança muito importante na igreja que ela exerce e ela é influente nisso, mas ela sabe o papel do marido dela, que é pastor, que é o sacerdote do lar, e ela não tem problema nenhum em dizer que biblicamente ela é submissa por causa do Salvador que morreu por ela, por causa de Jesus, não é nem por causa de o pastor Gênison, ela é submissa ao Senhor. E o movimento feminista esquece de olhar para um princípio regulador da nossa existência aqui. Então, aí a autoridade se dá por ela mesma. Então, ela tem que ter voz, ela tem que ser vista, ela tem que ser aceita, e tem mesmo, só que esquece um princípio que regula a nossa humanidade aqui. O homem, por ser homem, não é melhor do que a mulher. Mas o problema é, Robson, essa questão do machismo que tem homem, que não tem essa visão de que a nossa vida aqui neste mundo, o homem não é o autor da sua vida. Eu não sou o autor da minha existência aqui nesse mundo. Eu não decidi vir homem. Deus é que me criou desta maneira. Eu não pedi Deus para nascer homem. Ele me criou e me dotou disso porque ele tem um propósito. Mesma coisa minha irmã Sara. Ela não pediu. Deus
antes da fundação do mundo, e aí nós estamos falando de um Deus soberano, de um Deus atemporal, você usou essa palavra aqui, é fantástico. Então, qual é a solução, Robson? A solução é aquilo que as Escrituras orientam como origem da humanidade. A solução para o problema do feminismo, do machismo na humanidade é o cristianismo bíblico, que valoriza o papel do homem, que tem no casamento, que amarra a mulher como Cristo ama a igreja, e valoriza o papel da mulher digna de ser mãe, que aí então esta humanidade vai cada vez mais se multiplicando. Porque se o feminismo que está aí hoje continuar com esta filosofia de que não precisa de homens, então a nossa humanidade entrará em extinção não muito longe. Com certeza. Aproveitando que o pastor Elton, já ia falar jogador. Pastor Elton, mas é um jogador de totó. Lembrou disso. Jogou a bola para mim aqui, porque eu ia introduzir agora nas perguntas que a gente trabalhou aqui, né? Uhum. Com a pastora Sara, sobre o papel da mulher. Nós falamos aqui que a mulher tem uma identidade casta, uma identidade pura, né? Que às vezes talvez é superestimado pela sociedade, mas ela tem um papel. E aí, Sara, o papel da mulher é ser mãe? Eu creio que sim. Primeiro, biologicamente, reforçando isso, o Senhor criou a mulher para gerar. Deus colocou na mulher, no seu corpo físico, essa dádiva de gerar o outro. E eu acredito que o papel da mulher ali, ela é, sim, de reprodução, de ser mãe, de gerar vida, de gerar outro ser. Mas ele não se restringe só a isso. O problema é que, às vezes, algumas ideologias e alguns radicalismos querem limitar o que é ser mulher. Né? Então, eu acredito que a principal característica fisiológica, biológica da mulher dentro disso é ser uma ajudadora, é ser uma administradora do seu lar, é ser uma coluna, porque a mulher é que tem o olhar da casa, do ambiente. Uma mulher que ela consegue estar em Cristo equilibrada, ela chega em casa, ela consegue trazer a presença de Deus ali na organização, nos detalhes, no enfeite, num colorido, ela traz beleza para a vida. O homem pode chegar do trabalho cansado, afadigado, cheio de problemas, mas ele chega em casa, ele tem que ter um lar. E lar é diferente de casa, porque casa qualquer um pode ter. Agora, lar não. Lá fala de um ambiente propício, de um lugar onde que eu vou me achegar, e que é um cantinho, é um meu paraíso particular. E isso cabe à mulher, isso é o papel da mulher. Como fonte também de geração de vida, porque a vida ali não é só física. Eu trago vida para minha casa. Eu trago palavras proféticas sobre a minha casa. Eu libero. Então, quando essa mulher entende que ela é uma geradora de vida, ela não é só física. Porque vamos encontrar mulheres que, porventura, vão ter alguma questão física, alguma enfermidade, que não vão gerar biologicamente. Mas isso não impede dela ser uma geradora de vida. Hoje nós temos na medicina diversos recursos, mas ainda assim que uma mulher ela não possa gerar do seu próprio corpo filhos, ela não impede de ser mãe. Porque ser mãe está ligado ao princípio e ao propósito de gerar, de cuidar, de nutrir. Seria um arquetipo da mulher. Exatamente. Eu acredito muito dentro desse contexto. E acredito que a mulher é um dom de Deus. É algo que ser mãe é uma responsabilidade e um dom que vem de Deus. Então, nós precisamos entender que é uma vocação que Deus criou na mulher. Para ser mãe, para ter esse olhar. E interessante que se a gente olhar alguns... Claro. E se a mulher fala assim, mas eu não gosto de criança? Sim. Aí, sabe qual que é a minha pergunta? Eu vou responder com outra pergunta. O que te faz não gostar de uma criança? Porque a resposta a essa pergunta vai trazer vestígios. Aonde foi que ela está distorcida daquilo que foi a origem do que Deus sonhou para ela? Porque, muito provavelmente, se você investigar o histórico dessa mulher, ela teve uma infância deturpada, ela teve problemas familiares enquanto infância e ela gerou uma visão da maternidade distorcida. Para ela é um peso, para ela é dor, para ela é ferida, para ela é roubar essa essência. Eu quero cuidar de mim, eu quero viver minha vida. Para que eu vou pôr outro ser que vai me dar trabalho? Hoje a gente vê, gente, a nossa sociedade está crescendo, mães de pet. Olha onde nós chegamos. As pessoas querem deixar de ter filhos para ter
animais. Tá tudo bem, amo animais. Também. Mas eu acredito que a gente não pode inverter as coisas. O problema, sabe o que é isso? Em consultório, todas as vezes que eu via pessoas muito apegadas aos animais em si, como filhos, elas estavam fazendo uma transferência de um desejo natural que vem de Deus, de ser mãe, de cuidar, de zelar, mas elas estavam abafadas pelo medo. E o medo de ser mãe, ele era suprimido quando ela se dizia que era um animal. Então, ela tinha esse desejo e que vem de Deus, esse dom, essa vocação que está dentro dela de cuidar, de amar, de nutrir, de ter aquele zelo. Só que, não, eu prefiro um animal, porque o animal, na hora que eu não quero, eu ponho ele lá. Entendeu? Agora, filho, não tem jeito. Então, chora e eu perco o controle. Na verdade, as pessoas que têm dificuldade com a maternidade estão muito relacionadas à dificuldade de não se permitir serem vulneráveis. Porque elas querem ter o controle tanto tempo, e filho a gente não tem controle. Sim. O filho adoece, você quer que a doença venha sobre você, mas você não tem controle. Então, Ainda mais quando é de criança, de colo, Exatamente. Né? Então, é uma doação, é algo muito forte. E eu acredito que está muito envolvido dentro desse aspecto. Perfeito. E aí, pastor? O papel da mulher é ser mãe? Com certeza. Deus criou Eva para isso. Ele disse que ela pode trabalhar? Pode trabalhar e deve trabalhar. Deus dotou a mulher de uma capacidade de inteligência de uma maneira fenomenal. Temos exemplos na Bíblia da mulher trabalhando? Temos, não tenha dúvida disso. Nós temos o exemplo de Noemi, que quando saiu de Belém foi para Moab, se eu não me engano, com Elimeleque, depois que aquela mulher era uma mulher guerreira. Quando Elimeleque morre, ela tem que cuidar dos 2 filhos, Quilion e Malom, que ficou lá. Olha o tanto de nome aí para você anotar. Casou, os meninos casou lá com as moabitas. Ruth é aquela que quando sai de Moab vai com Noemi para Belém, ela vai trabalhar, ela vai lá pro campo para catar. Então a Bíblia está repleta disso. Débora. E exemplo, juíza. Exatamente. Você quer um outro exemplo fenomenal? Jacó, quando está naquela peregrinação dele, chega numa região montanhosa, à beira de um poço, encontra ali pastores com as suas ovelhas, e ele está em busca de um parente dele. E de repente ele pergunta para esses pastores sobre Labão. Os pastores dizem, não, conhecemos, inclusive a filha dele está chegando aí, Raquel. Pastora de ovelha, uma menina guerreira, estava no sol quente, conduzindo aquelas ovelhas para chegar ali no poço para beber água, a ponto de quando Jacó bateu o olho daquela, encantou com aquela menina, primeiro trabalhadora, estava ali lutando, bela, né? Você lembra que a história de Jacó é uma história fantástica sobre relacionamento, conturbado, mas fantástico. Ele se encantou com Raquel e foi lá, se apresentou para o seu parente lá, Labão abraçou ele, acolheu, e ele então pediu para casar com Raquel, aquele desafio, né, da outra irmã mais velha lá, primogênita, exatamente. Raquel tinha uma beleza inigualável, a Bíblia diz isso, não desprezando Lia, diz que a Lia tem os olhos baços, baços assim, talvez Lia não tinha muito vigor no brilho nos olhos, mas Raquel era diferenciada. Então sim, a Bíblia dá a bênção da maternidade, do trabalho, só que nós temos que entender os grandes dramas. Ainda que é o Senhor Deus que abre o ventre da mulher e faz ela ser alegre mãe de filhos, existem os dramas. Raquel era estéril, que sonhava em ter filhos. Ana, não tenha dúvida disso. Nós temos vários exemplos de mulheres que foram dotadas com esta bênção de ser mãe, elas foram criadas para gerar, mas que de uma maneira que propósito do Senhor Deus, ele guia essas mulheres com um propósito para que o nome dele seja glorificado, para que quando vier os filhos, dizer, ainda que é um curso natural a mulher ser mãe, mas existe aquelas que eu preparo para quando elas gerarem filhos, eu receba a glória. Porque não tem explicação, minha irmã Sara. Servas piedosas do Senhor Deus que almeja ter filho, tem condições boas para eles, serão boas mães,
mas que não consegue ter filhos. Em contrapartida, a gente olha aí fora, gente que não tem compromisso com Deus, com nada, parece coelho, desculpa a expressão. Deu pra entender. monte, pastor. Mas existe um propósito da parte do Senhor Deus para que Ele receba a glória. Ele é Senhor absoluto, soberano sobre todas as coisas, até mesmo essas que têm um monte de filho. Deus também tem uns propósitos misteriosos em usar filhos que às vezes não foram nem programados por ninguém, não foi planejado, e o Senhor Deus, ele sim planeja, ele tem os decretos dele. Então, sim, Robson, respondendo a sua pergunta, mulher foi feita para ser mãe e dotada para trabalhar, e trabalhar com galhardia. Tá vendo aí, mulher? Você que fala assim, não vou trabalhar, vou ficar por conta, porque me disseram que eu posso ficar em casa por conta. Mas você também que quer ficar por conta, também tem amparo bíblico. Exatamente. Pois é, eu acho isso interessantíssimo. Se o marido tem uma condição tranquila, folgada no sentido de ter, né, condição financeira, não é ser folgado no sentido de ser... Se ele pode dar uma vida tranquila para a mulher, não tenha dúvida disso. Ela tem uma missão extraordinária. Um acordo no lar, né? Sim, exatamente. Então, isso não quer dizer que a mulher no lar não trabalha. Às vezes trabalha muito mais quando sai. Porque a casa é um trabalho também, ou o lar, né? Não a casa em si. O que eu acho interessante é que a gente tem que entender que é tudo um acordo. Por exemplo, obviamente, se o homem trabalha e a mulher não, ela fica em casa, né? Trabalha em casa, mas não, vamos dizer assim, ela não tem, não é remunerada por esse serviço, tem uma limitação financeira aí, né? Que os dois têm que presumir que, olha, se um só é remunerado, nossa casa vai demorar a conseguir, sei lá, comprar um fogão, comprar uma geladeira de melhor qualidade. E se a mulher entende e o homem entende essa dinâmica, ok. O problema é que às vezes um dos dois não entende essa dinâmica e cobra sobre o outro, né? E aí o relacionamento acaba por conta de dinheiro. Né? Robson, eu tenho uma experiência dentro desse assunto que eu gosto sempre de compartilhar. Eu acredito o seguinte, o que nós precisamos saber é entender o que Deus requer, porque existem princípios que são invioláveis e universais. Mas existe algo que Deus requer às vezes do pastor Elton, ou que requer de você, que não vai requerer de mim. Existe algo que ele possa requerer de mim, que ele não vai requerer de vocês. E dentro disso, eu acredito que está muito ligado a essa intimidade com o Senhor, de eu poder definir qual é o propósito de Deus para minha vida como mulher. O Senhor quer que neste tempo, que nesse momento, eu esteja trabalhando secularmente para que junto do meu marido a gente esteja num objetivo, num propósito. Ou o Senhor quer que nesse momento, talvez, de repente, eu esteja ali focando as minhas energias no cuidado do lar, das crianças pequenas, etc. Eu acho que a medida, quem vai nos dizer é o Espírito Santo. Sim. É Ele que vai. Eu passei por uma experiência, quando eu me casei, eu ganhava 4 vezes mais que o meu marido. 3, 4 vezes mais. E a provisão é algo que Deus deu ao homem. E eu sei que isso incomodava ele. É errado a mulher ganhar mais que o homem? Não, não é errado. Incomoda o homem mesmo. Mas é algo desconfortável. E eu me lembro que quando nós compramos o nosso apartamento, que ele chegou no apartamento, a gente chegou para levar alguma coisa, não tínhamos casado ainda, para deixar alguma coisa no apartamento, poucos dias antes de casar, e ele olhou, e eu toda feliz, né? Nossa, amor, olha como é que tá o apartamento. Tava tudo pronto, pastor. A plantinha no canto, a cortina no lugar, o enfeite, o tapete, as almofadas, tudo pronto. E ele chegou, ele ficou assim. Aí ele, Sara, falei, não tá lindo? Aí ele, tá lindo, só que eu não participei. Cadê a minha porção aqui? Cadê o meu canto? É o nosso lar. Ele se cobrou. Não, e eu também percebi que esta atitude dessa mulher, ela tem que ter um equilíbrio. Porque eu posso, sim, conquistar e ocupar algum lugar, mas eu preciso entender que eu tenho que estar em conjunto com meu marido, não sair atropelando. A casa estava linda, mas era a minha casa, era o meu jeito, era eu. Não era algo que nós criamos juntos. E não é esse o propósito. E eu me lembro que
eu trabalhava na indústria farmacêutica, viajava muito e tal, e eu lembro que eu comecei no meu trabalho, ter que ficar muito, me ausentar além do que era de acordo quando nós nos casamos. Então eu comecei a ter que ficar 2 semanas no mês fora. E eu falei, não vai dar certo. Como é que um casamento, né, recém-casado, eu vou ficar 15 dias todo mês fora? Eu falei, isso não trouxe paz no meu coração. E eu falei, Deus, mas como que eu largo um emprego desse? Eu não posso fazer isso. É o conflito. E para onde eu fui? Para o Senhor. Deus, eu preciso de uma direção específica para minha família, para minha casa. Eu quero ser essa mulher. Eu quero. A mulher de Provérbios 31, para mim, é um exemplo de uma mulher Gente, esses dias eu estava estudando com um grupo que eu tenho de mulheres, e eu estava estudando sobre a mulher de Provérbios 31, né? Que a mãe de Lemuel traz essas instruções sobre essa mulher para ele. É fantástica, a mulher não para. Eu falei, Jesus, me dá essa energia dessa mulher. Porque ela não para. Ela olha uma terra, ela vai com o dinheiro que ela trabalhou, que ela ganhou, ela vai lá, adquire, ela compra, ela dá ordem às suas servas, ela organiza a casa, ela faz lã para eles se vestirem, ela tece. A mulher é o máximo. É o máximo. Ela tá com o olhar dentro de casa, mas ela também é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher visionária. E tá tudo bem. Só que nesse contexto eu fui para o Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu preciso de uma direção do Senhor. Eu preciso te ouvir nisso. Porque eu não quero errar. Eu não quero quebrar princípios, eu também não quero ser irresponsável financeiramente, porque eu sei que vai fazer uma diferença. O que nós vamos fazer? E eu fiz uma oração. E eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as orações que a gente faz para o Senhor escuta. E eu fiz uma oração um dia na minha casa. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor levante o meu marido como o principal provedor do meu lar. Eu não estou me isentando, não é preguiça, nada disso. Mas eu quero que o Senhor levante. Porque essa honra eu quero que o Senhor dê para ele. E eu fiz essa oração com muita sinceridade. Passou um tempo. E havia uma demissão em massa na empresa. Eles fizeram uma proposta muito boa para quem se autodemitisse, porque teria que reduzir o quadro de funcionários no Brasil. E eu lembro que eu recebi um e-mail, eu olhei e falei, nossa, que proposta boa e tal. E eu olhei assim, e na mesma hora o meu pensamento, assim, eu falei, mas quem que vai ser o louco de querer abrir mão desse emprego? Aí o Espírito Santo falou, literalmente comigo, você. Eu, hã? Você? Eu falei, não, Deus, espera aí que essa voz eu tô achando que não vem de Deus. E depois passou um tempo, realmente, eu fui demitida nessa empresa, dentro disso. E a partir dali, quando eu compreendi que tudo fazia parte do propósito de Deus, o Senhor proporcionalmente foi levantando o meu marido num lugar de ascensão profissional, financeira, a ponto, eu voltei a trabalhar depois com uma carga horária menor, em outro lugar que eu não viajasse, ajustando o propósito à nossa missão como família. A ponto de que, quando o meu filho nasceu, o Lourenço, há 13 anos atrás, eu tomei a decisão, eu estava trabalhando na época, e trabalhei até o último dia, e quando eu ganhei, eu já tinha no meu coração aquele desejo. Eu quero cuidar do meu filho esse primeiro momento. Eu quero ver os primeiros passos, eu que quero ouvir as primeiras palavras, porque eu não tive isso. A minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira. Ela é uma mulher muito guerreira. E ela teve que sair para trabalhar, para ajudar no sustento, para ajudar. A gente vem de uma família muito simples. E eu falava assim, olha, eu não quero perder essas coisas. Então, se o Senhor me permitir ter esse privilégio, eu quero estar. E foi algo maravilhoso na minha vida. Porque eu falo que eu vivi um milagre de ver Deus estabelecendo o meu marido, erguendo ele. E eu acho que nesse ponto, tudo que precisa é de um acordo que nós falamos. Uma mulher, ela tem o poder de destruir um homem ou de funcionar. A mulher, ela pode simplesmente tirar a melhor daquele homem e colocá-lo. A Bíblia fala, né, que a mulher, Débora, o seu marido Lapidote, ele era um homem reconhecido. Não fala muito, a Bíblia não fala muito de Lapidote, mas fala Débora, o marido de Lapidote. E a mulher de Provérbios 31 também fala que o seu marido é conhecido por causa dela. Ela é uma mulher que exalta o marido. A vida dela reflete Cristo a ponto dele ser exaltado pela mulher que ela é. E essa mulher é saber ouvir de Deus. Então eu acredito que tem mulheres que vão estar de forma abençoada servindo dentro do seu lar. E tá tudo bem. E acredito que vão ter muitas mulheres que Deus vai permitir ser muito abençoadas no mercado de trabalho. E tá tudo bem. O segredo é eu descobrir o que Deus quer de mim. Porque o problema, Roberto, é que Robson, desculpa, é que o que acontece? A gente
às vezes eu olho para outra mulher e eu quero viver a vida dela, mas não é o propósito de Deus para mim. E aí o que acontece? Eu vou para dentro de casa frustrada. Frustrada. Eu fico dentro de casa cuidando dos meninos, mas morrendo de raiva, irada, a casa aquele caos, porque eu não tô feliz, eu não tô no centro da vontade de Deus. Eu não tô cumprindo aquilo ali com exatamente aquilo que Deus quer de mim. Então eu não vou ser bênção naquilo ali. Eu vou ter filhos estressados, eu vou ter uma família que vai viver um caos, porque eu não tô feliz. Eu não tô feliz naquele ambiente. E da mesma forma, se você pegar aquela mulher que de repente ela tem o coração voltado para aquilo, e você falar, vai, ganha o mercado, ela vai ser um caos para ela, vai ser um peso. Então nós precisamos ouvir do Senhor. Porque hoje tem uma pressão muito grande aí também nos evangélicos, né? Uma questão de interpretação, de visão, não sei. Acho que a mulher não tem que trabalhar, né? Você tem Extremismos, né? São coisas que complicam, né? Porque às vezes, igual a Sara falou, né? Talvez o dela não era o caso, não era a única renda da casa, mas era uma renda boa, que às vezes não pode simplesmente jogar tudo. Né? Sim. Talvez buscar ali, né, em Deus ali o momento certo para você. Você não vai amanhã pedir demissão, mas existe um momento certo para talvez você abrir mão disso aí. Não é hoje, agora, né? Talvez você ou a Sara falou, tem um objetivo. Talvez o objetivo seja comprar um imóvel. Sim. E aí 2 trabalham para isso. Ou talvez os 2 se adaptaram ali, tá tudo bem ali, os 2 trabalhando. Porque tem esse movimento, essa pressão muito grande para a mulher, né, não trabalhar na igreja evangélica hoje, segundo algumas visões aí, né, que a gente respeita, mas, ao meu ver, chega ao nível das pessoas a serem extremizadas. Né? Robson, isso é uma questão de entendimento de momento. Por exemplo, eu sei que a Bíblia fala, depois da queda, o Senhor Deus chama Adão e diz, vai ser você que vai ganhar o pão com o suor do teu rosto. Ele não fala isso para Eva. Pode se pegar como princípio? Pode. Naquele momento ali, Eva, então, teria a missão de cuidar da família, do lar, de ser mãe, de ter o desejo para o seu marido, e Adão agora iria se virar nos 30 para poder suar a camisa, pegar na enxada, plantar, tirar as ervas daninhas, colher o fruto lá e alimentar a família. Claro que aí está um princípio. Só que nós não podemos parar lá atrás naquele princípio que foi estabelecido naquela cultura. Nós não podemos olhar também para a cultura de Israel e querer jogar aquele princípio que foi estabelecido para aquele povo da lei civil para dentro da nossa cultura, que somos gentios. Mesmo porque comer uma carne de porco é gostoso. Uma delícia, é verdade. Mas, Robson, eu fico imaginando, a nossa irmã Sara falou com muita propriedade esse assunto da mulher guerreira trabalhar. Isso me fez lembrar, a Sara citou aí Débora, não é isso, minha irmã Juíza? Me fez lembrar de uma outra mulher que a Bíblia nem propõe dar o nome dela, mas do marido dá o nome dela, que é a esposa de Manoá. Manoá tinha uma esposa que eles ainda não tinham filhos. E exatamente, o Senhor Deus apareceu para ela e não para Manoá. E fez a promessa. Olha que sabedoria dessa mulher. Chegou em casa e contou para o marido. Olha, aconteceu isso. O marido falou assim, olha, então, eu sou o marido. Eu sei qual é o meu papel aqui. Quando ele aparecer, você me chama, que eu também quero saber disso daí. E lembra, tá lá em Juízes, capítulo... Qual o texto lá? Capítulo 15, 16, 17, por aí assim. É por aí. Anotei. Exatamente. Quando o anjo aparece de novo, que é o anjo do Senhor, o anjo com letra maiúscula, uma teofania, manifestação da segunda... 13, não é isso? 13, 14, é a história lá que conta. O anjo aparece e aí então ela vai lá e chama Manoá. E agora então vem uma promessa. Olha que coisa maravilhosa. Vocês terão um fruto desse relacionamento, um filho. E é uma bênção a maternidade. Que alegria foi para eles ali. Esse menino tem uma missão. Ele vai libertar o povo dos inimigos, que é dos filisteus. Sim. Mas hoje, conhecendo todo o relato e a história do filho de Manoá com a sua esposa, a gente pensa assim, meu Deus, que dor de cabeça aqui. Não foi bem assim. Deu para entender? Então, os filhos são bênçãos, mas nós, os pais, devemos ter esta consciência de saber que o Senhor deu. É o Senhor que conduz todas as coisas. E o Senhor toma a hora que quiser. Bendito seja o Senhor. Estou usando a linguagem de Jockey. Mas é uma bênção.
O Senhor Jesus, tratando dessa questão, ajuda financeira no lar, eu vejo grande desafio, minha irmã Sara. O Senhor Jesus chamando os discípulos para seguir ele. Num dado momento, ele senta numa campina, e ali não era só homens, não, tinha mulheres. As mulheres estavam lá, e gente casada. E ele diz, olha, vocês terão que tomar uma decisão. Não poderão servir a 2 senhores. E quem são esses 2 senhores? Ou a Deus... E aí pressupõe-se que naquele momento muitos disseram, não, o Senhor é o nosso guia, é o Senhor que nós vamos escolher. E aí então está registrado lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, se eu não me engano. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Porque eu estou aqui, eu vou conduzir vocês. Às vezes, os grandes problemas de crise financeira num relacionamento é ansiedade quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Certo. Nós somos ansiosos demais. Nós falamos que entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, não confiamos em coisa nenhuma. Nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós buscamos primeiro o nosso reino. Aí, quando o nosso reino está estabelecido, então, Senhor, agora sobrou um tempinho, Senhor, nós vamos buscar. E sabe, outro viés interessante nisso, pastor, o que acontece? O homem é insaciável. E às vezes a gente cai num ciclo vicioso. Ah, não, eu vou fazer isso até conseguir isso. Aí quando você consegue isso, agora é isso. E você se torna escravo. Exatamente. E esse é o risco. Nós precisamos sim ser pessoas de planejamento, de metas, de objetivos. A riqueza é para nós, para filhos, não é errado. Mas nós não podemos perder o principal, de ouvir ao Senhor, de ter bem estabelecidos os propósitos. Porque às vezes a gente está trocando, fazendo como Esaú e Jacó. Trocando a lentilha, né? Trocando a bênção por um prato de lentilha. Isso é perigoso. Nós passamos por alguns temas, né? Umas perguntas aqui. Tem mais algumas ainda. Mas, aproveitando, nós estamos na discussão sobre relacionamento. Hoje, vindo da padaria com a Ludmila, minha esposa, estava na discussão lá. É interessante, sabe? Sobre divórcio, né? Que é uma coisa, um tabu na igreja evangélica, né? Porque geral, e na igreja católica também é muito forte isso aí, de que o divórcio não é algo que é aceito, né? Tanto na evangélica, tanto na católica. Nós trabalhamos com pessoas na igreja evangélica que são divorciadas, né? Mas qual é a relação do evangélico com o divórcio, né? Você mencionou que quando a mulher ela não entende, ou o homem também não entende os propósitos dele de casa, ela está em desconformidade com a lei de Deus, com Deus. E quando isso acontece, curiosamente, vem o divórcio. Por exemplo, você mencionou que você ganhava bem em uma época e tudo mais, comprou muitas coisas para dentro de casa. Seu marido, não aconteceu isso, mas seu marido ficou um pouco assim... Constrangido, né? Se você tivesse, talvez, avançado com isso, não daria motivo, mas ele ia ficando mais triste, ia ficar, talvez, deprimido, e aí, para frente, aconteceria o divórcio, né? Em termos gerais. Como é que e isso é um valor cristão, né? De entender por que um tem que ceder para o outro ficar legal. Como é que é a relação do evangélico, né, com o divórcio? Como é que é a relação... como é que a gente vê a Bíblia nesse sentido? Por que nós temos que entender que talvez o casamento seja um só? Sim. Eu acredito que o propósito maior de Deus é o casamento ser restaurado. Ele nunca, a Bíblia fala que ele abomina o divórcio. Não é propósito, não é pensamento de Deus, não é solução. Cristo é a solução. E o que acontece? As pessoas chegam a se divorciar porque elas não conseguem ajustar as lacunas que estão em conflito. E é mais fácil eu realmente talvez ir por um caminho de divórcio aonde que exige menos de mim. Entrego. Não dou conta, não quero, não tô disposto, porque no relacionamento, ambas as partes têm perdas e ganhos. Ambos vão ter responsabilidades. A mulher, ela vai ter algo que exige dela ali uma postura e o homem também. E dentro desse contexto do casamento, eu acredito que a unidade, ela vem primeiro a partir do temor.
É o que o senhor falou. Eu sou submissa ao meu marido porque eu temo ao Senhor e eu entendo isso como princípio. Ainda que a aliança dele seja quebrada comigo. Porque eu tenho uma aliança primeiro com Cristo. Agora, quando eu me proponho a viver uma aliança com Cristo, e eu proponho a viver essa aliança em unidade com meu marido, nós somos um cordão de 3 dobras. E isso blinda, isso guarda, isso protege o relacionamento. Então, eu creio que o que os casais hoje precisam e isso faz parte, a gente falou do feminismo, de tudo, Deus criou a mulher para ser feminina, não feminista. Uhum. Entendeu? E a mulher precisa resgatar esses laços dessa doçura, desse elo, porque a mulher ela consegue ajustar. A mulher consegue, gente, se a gente souber utilizar de forma bíblica aquilo que Deus nos deu, a gente traz o marido aqui. Uhum. Sério, a gente consegue. Porque de forma bíblica. Porque o que acontece é que às vezes a mulher quer um homem de Deus, mas ela não é essa mulher de Deus. Uhum. E às vezes o homem quer uma mulher posicionada, submissa, mas ele não se coloca como sacerdote. Uhum. Então vai ter inversão de papéis no lar. Uma das coisas que eu acredito que a gente vai comentar, e eu acho que faz todo oportuno dizer agora, é a questão da inversão de papéis até com os filhos. Porque o que acontece hoje? Esses lares começam a se desestruturar. Porque tem um marido que não está na sua posição, uma mulher, então, que está insegura, porque a mulher ela vai ter segurança no marido. O marido é provisão, segurança, destino e direção. A mulher, ela é auxiliadora, administradora, equilíbrio, cuidado e zelo do lar. Então, essas coisas se completam. Quando eles invertem esses papéis, e com isso, o perigo, às vezes, quando a gente fala de o que tem que haver, uma direção muito clara de Deus na identificação desses papéis, porque se há essa inversão, esse homem se torna passivo, e aí eu torno a falar da história de Jezabel e Acabe, que para mim é um exemplo nítido de uma distorção familiar. Jezabel era uma mulher extremamente forte, dominadora, uma mulher que eu acredito que fazia muitas coisas, eu acredito que era uma mulher empreendedora, que fazia tal, mas ela era usada de uma forma maligna para deturpar os princípios de hierarquia e de autoridade. Então o que ela fazia? Ela massacrava Acabe. Ela dominava a ponto de Acabe se tornar um homem fraco. E o que Acabe faz? A Bíblia fala que um dia Acabe olhou ali uma vinha do lado, um terreno, e ele, eu quero aquele terreno. Chegou para comprar e falou, o dono daquele espaço falou, não, eu não posso te vender, porque isso aqui é uma herança de família, é algo, não posso fazer isso. Ele foi para casa e a Bíblia conta que ele virou pro canto e chorou, emburrado. E, gente, atitude de menino, não era um homem. Ele era o rei. E aí Jezabel vira para ele, por que você tá triste e tal? Ele falou, ele não quis me dar. Então pera aí, deixa comigo. Inversão de papéis. Ela ocupa um lugar que não era dela. Ela não era autoridade naquela nação. Ela não poderia ter feito isso. E ela cria uma situação, mata aquele homem, toma aquela terra e dá para ele. Eu consigo imaginar vários cenários que acontecem, vários barracos que poderiam ser evitados. Exatamente. E dentro disso, o que eu quero finalizar? A inversão de papéis, ela é um grande fator para o divórcio nas famílias. Um homem precisa saber o seu lugar posicionado. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é o cabeça do lar. E a mulher, ela tem que encontrar o seu lugar de submissão. Submissão não é estar debaixo, é estar sobre a mesma missão. Caminhando na mesma missão que o seu marido. E o divórcio vem por quê? Porque um tem uma missão para cá, outro para cá. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Robson, é traumático. É traumático. O divórcio é traumático em qualquer circunstância. É fato, a irmã citou aí Malaquias capítulo 2, que o Senhor Deus abomina mesmo essa atitude, o repúdio, o divórcio. Uma vez perguntaram para o Senhor Jesus se era lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E o Senhor Jesus vai situar eles lá na criação. Sempre a origem está lá. O que Deus uniu, não separe o homem, porque casamento é para sempre, casados para sempre. Mas a Bíblia também entende que por causa da dureza do coração, tem casamentos que são perigosíssimos, prejudiciais. Isso, porque mulheres vivem debaixo de opressão que é melhor separar. É melhor, porque senão vai morrer ali Coloca debaixo. Em risco, né? Não só mulher, homem. Ela citou aqui Jezabel. Jezabel era mandona mesmo. E recebeu um castigo severo, né? No finalzinho da sua... terrível, né?
Pois bem, vou falar um pouquinho da nossa denominação, irmã Sara. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entende que existe esta quebra da aliança em duas situações. Quando há traição, prática do sexo ilícito no casamento, pode-se haver a carta de divórcio, mas, contudo, a gente sempre caminha para a restauração, o perdão, a reconciliação. É um desafio, mas é um caminho bíblico. Sim. E o segundo é quando uma irmã é casada com um marido não crente e ele quer ir embora, ele quer separar. E como é que ela vai ficar debaixo disso? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, Paulo trata disso. Nessas duas situações, divórcio. Agora, novo casamento seria um outro podcast para nós tratarmos aqui. Porque hoje, no meio evangélico, virou quase que moda casar, separar e casar de novo. Há casamentos, Robson, que vai caracterizar adultério continuado. E adultério continuado é um pecado que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então é um assunto muito sério que nós estamos tratando aqui. Então o casamento, para quem está nos ouvindo, é algo muito sério que os solteiros, os jovens que estão pensando em namorar ou já namorando, pensando em casar, pensa mesmo. É melhor casar do que viver abrasado, mas saiba que casar é casar para sempre. Eu penso que talvez em uma outra circunstância é um casamento de violência. Quando o marido é violento fisicamente. Tanto é que tem aí a Lei Maria da Penha. Mas há casamentos tão violentos que não houve traição. Os dois, talvez até, é triste falar isso, da mesma religião, vamos falar do cristão, mas que se há essa violência, e eu particularmente aconselho, olha, não fique debaixo desse jugo. Exatamente. Porque senão, eu estou falando isso por experiência que a gente já teve, irmã Sara, situações em que a gente já presenciou isso, quando o pastor, orientando a esposa, ela contou do que o marido fazia, o perigo que estava. Não, mas a Bíblia diz que é casado para sempre, você acredita, ora, e depois a tragédia veio. E aí? Então a gente tem que tratar isso com muita propriedade. A lei está aí e o braço da lei é uma justiça do alto também aqui na terra, porque não há nenhuma autoridade constituída que não tenha a mão do nosso Senhor. É importante dizer que isso aí é a visão da igreja, né? A visão do Senhor é muito boa, mas é uma visão para ambientes extremos, né? Exatamente, exatamente. Ainda no assunto aqui, que já passaram, deu uma ideia boa aí sobre essa inversão de valores no lar. Aí eu vou pedir para você introduzir esse assunto, mas uma mãe pode cuidar dos seus filhos, ou, por exemplo, uma situação de divórcio. Vamos supor que aconteceu, certo? Que nesse caso o marido divorciou e aí se converteu, vamos pensar no melhores do mundo, converteu e encontrou uma mulher evangélica, ou talvez o contrário, mas talvez mais orientado para a mãe aqui, né? E essa mulher não tinha filhos e ela recebeu essa incumbência de cuidar dos filhos do marido, né? Ela pode ser mãe desses filhos? Como é que vai ser essa responsabilidade? Na verdade, eu acredito o seguinte: a gente sempre aconselha, se você se uniu a um homem ou uma mulher que já tem outros filhos, eles nunca deixam de ser filhos. Biblicamente e naturalmente falando, existe ex-sogra, ex-esposa, um monte de ex, mas ex-filho, ex-mãe, ex-pai não existe. Então, na verdade, o conceito é de adoção. Isso é que Cristo nos ensina. Né? Deus nos ensina, nós somos filhos dele e temos aí, né, os gentios, a adoção desses filhos. Então eu acredito muito nessa questão, independente se é filho biológico ou não, se é filho do coração, eu tenho que trazer e cuidar destes filhos como meus. Lógico que numa inversão de papéis, eu acredito que o que eu vejo mais na prática cotidiana, eu não vejo tantas dificuldades nisso, embora eu conheço históricos de casais que têm muitos conflitos por causa mais de autoridade, porque aí entra o conflito assim, a mãe é a autoridade lá e aqui eu quero me eximir dessa responsabilidade, porque o filho não é meu, e isso gera um conflito familiar. Mas eu acredito no acordo.
Eu acredito que o esposo e a esposa que têm outros filhos, eles precisam se ajustar dentro dos princípios de autoridade, de hierarquia, que é o mesmo bíblico para uma família tradicional. Então, o pai é a autoridade, a mãe é a autoridade ali, e os filhos estão juntos debaixo da autoridade de ambos. Então, o que acontece às vezes é que o coração da mãe ou o coração do pai, ele acaba fazendo concessões conciliatórias em relação a um filho ou outro em detrimento do outro. E aí gera um desequilíbrio na família. Por quê? Porque eu já venho com feridas e dores, porque eu me já sinto responsável por essa quebra desse relacionamento passado, então eu quero poupar aquilo ali, trazendo algumas concessões que vão trazer um desequilíbrio. Então, na verdade, é o que a Bíblia diz, um abismo puxa o outro. Né? O ideal é que a gente realmente tenha isso muito bem definido. Agora, falando de inversão de papéis, o que eu mais vejo nos lares são mulheres que elas não conseguem projetar o seu marido como marido. Ou ela vê como pai, porque ela teve uma situação não resolvida, ou ela então pega o filho e coloca numa posição de maior honra do que o marido. E aí isso tudo são inversões de papéis e vai trazer conflitos no lar que podem desencadear no divórcio futuro. Por quê? Porque a mulher, ela tem essa questão do cuidado, do zelo e do amor, mas ela coloca o filho numa idolatria. Então o filho acaba sendo o centro. É o que o filho quer, vai onde que o filho quer, come o que o filho quer, o filho que manda dentro de casa. Eu no buffet uma vez, a mãe abaixando assim, então, o que você quer, meu filho? Abaixou no mesmo nível do menino. Assim. Exato. É bem isso. Isso é uma realidade. É uma realidade, inclusive dentro da igreja. A gente aconselha muitos casais que vêm com problemas com os filhos. Por quê? Porque quem manda dentro de casa é o filho. Quem manda, quem dá ordem dentro de casa. Teve um dia que uma mãe veio pedir um conselho, um aconselhamento pastoral, e eu cheguei para ela, eu fiquei assim assustada de ver ela, porque meu filho não quer isso, meu filho não faz aquilo, meu filho... Aí eu falei, ok, só me fala uma coisa, quem é a autoridade na sua casa? Essa pergunta já mostrou para ela a inversão de papéis que eles viviam. O filho escolhia, inclusive, tudo, era coisas mínimas. E existem mães que não deixam os filhos crescerem. Desculpa interromper, eu percebo que às vezes as mães sabem disso, sabem desse problema e não sabem como é que sai. Na verdade, é posicionamento. A Bíblia, ela traz para nós, ela é um manual. E aqui eu preciso me posicionar. Eu sei que é errado esse lugar. Então eu preciso deixar bem claro, com amor. Não estou falando aqui em posição, mas com amor. Quando o meu filho, por exemplo, vou dar um exemplo. Outro dia a gente foi no shopping. Meu filho de 6 anos virou, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu falei, eu não vou comprar. Por que você não vai comprar? Porque você não tem dinheiro? Eu falei, eu tenho dinheiro, mas eu não vou comprar porque eu sou autoridade sobre a sua vida. Eu sei que você não precisa disso. Nós não necessitamos disso. Nós não vamos gastar dinheiro desnecessário com isso. E eu falei, ponto final. Será que a gente não é assim com Deus às vezes, não? Ai, meu Deus, eu quero tal coisa. Isso não é para você. Com certeza. E ouvir o não de Deus dói, né? E como filho também. Então, essa inversão de papéis, ela é constante. Às vezes, esse pai, que não está bem posicionado, e ele permite o filho. Por quê? Porque ele teve um pai muito autoritário. Então, ele acaba cedendo. Não, meu pai era tão assim que agora... E ele acaba perdendo o equilíbrio. Ou então essa mãe, que ela é tão amorosa, que não deixa esse filho ser um filho masculinizado. Se é um homem. E eu sou mãe de 2 meninos, eu falo algo muito importante em relação a isso. Nós precisamos, como mães de meninos, você, se é mãe de filhos homens, nós precisamos entender que esse cuidado, esse zelo, aquela coisa tchucu-tchucu, é super linda, mas enquanto eles ainda são pequenos. Vai chegando uma idade, 4, 5, 6 anos, nós como mães precisamos pegar os nossos filhos e direcioná-los ao marido, porque a referência masculina, ela virá do marido. O sacerdote, a questão da masculinidade, ela vai ser impregnada dentro dos nossos filhos a partir do marido e não de mim. Então eu preciso encontrar um momento que eu preciso parar com aquela doçura, com aquela meiguice, com aqueles cuidados. Meu filho sujou, lavar a mão. Não, eu preciso pegar o meu filho e deixar com o marido para ir pro campo de futebol, sujar todo de barro, chegar em casa. Ou então vai brincar de lutinha. Gente, mãe de meninos, eu fico assim, eu saio de perto. Eu falei, vai machucar. Eu saio de perto porque precisa disso. O homem precisa disso.
E nós, como mulheres, precisamos encontrar esse lugar onde que eu pego o meu filho e falo, toma, você precisa agora caminhar, porque é pelo exemplo. Então não adianta. E por que a gente tem tantos homens, às vezes, afeminados, com dificuldades de identidade, que refletem um monte de coisa pra frente? Porque estão agarrados na saia da mãe, porque não cortaram esse laço. Há inversão de papéis. E aí, pastor, nesse sentido que o homem tem que ser referência, e o homem que não tem a referência, como é que o homem que cresceu sem referência paterna? A referência final sempre é Cristo. Sempre é Cristo. Por isso que o pai dentro de casa tem que ser uma referência por causa de Cristo. Deixa eu lembrar aqui do que Davi disse para Salomão quando Davi estava prestes a morrer. Davi, que foi na Bíblia um pai que teve as suas dificuldades, foi um excelente rei, mas como pai deixou a desejar muito, tanto é que a família aconteceu o que aconteceu e nós sabemos. Mas quando ele está morrendo, ele chama o seu filho Salomão, que ele já sabia que iria sucedê-lo no trono, ele diz, ser homem. Tá lá bem claro, ser homem não é ser machista, autoritário, não, mas é você saber que você tem um papel dado por Deus, você vai ser um monárquico. Tanto é que isso entrou como uma flecha no coração de Salomão, que Salomão, quando vai para assumir o trono, ele se prostra diante do Senhor Deus e faz uma oração. E aquela oração foi uma oração, assim, a gente tem conhecimento na Bíblia que quem orou para fogo cair do céu é Elias, né? Enfrentando os profetas de Baal. Mas aquela oração de Salomão, depois que ele acaba de orar, o fogo desceu. E ele assume o trono. E a gente olha, a senhora citou aí Provérbios 31, que é Provérbios, palavras de sabedoria, eu penso que é de Salomão, mas que a mãe do rei Lemuel, uma mulher sábia, fala pro filho, vai orientar o rei. É interessante que Salomão orou pedindo exatamente essa sabedoria para saber governar, e eu não imagino que é só governar o reinado dele, ou a nação de Israel, mas também a própria casa, porque quando ele escreve Salmo 127, que é a autoria dele, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, a referência, Robson, é o Senhor. É o Senhor. Mas é claro que o homem, e a nossa irmã falou com muita propriedade aqui, a figura masculina é esse exemplo para os filhos. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, depois de ele dizer que os filhos têm que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra, ele diz, pais, e pais ali, figura masculina, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e demonstração do Senhor. Então, ele precisa de uma referência física, humana, mas a referência final é Cristo. Digo isso por experiência própria. Eu não gosto nunca de me citar experiência, mas aqui pode se valer. Eu fui criado com minha avó. Minha mãe, desde nova, precisou sair para trabalhar. Eu nunca tive uma figura masculina dentro de casa para ter uma referência para ser homem. Mas já havia um propósito da parte do Senhor Deus que a figura masculina estava naquela essência da criação. Então, eu não tive uma figura masculina dentro de casa para poder, mas a mão providenciadora do Senhor Deus já estava lá dando essa referência. Então, a referência sempre é Cristo, sempre é Cristo. Aí a pergunta que talvez fica para o nosso amigo ou irmão que está acompanhando mas como explicar a feminilidade masculina? Olha para Gênesis capítulo 3, a queda do homem, a deturpação, o que é que Satanás vem fazendo com esta humanidade. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Então eu creio, e pelas escrituras nós estamos unidos, que Deus criou homem e mulher. Deus não criou uma terceira via. Eu disse aqui, eu não pedi para nascer homem. Deus me criou homem. Então Deus não me colocou num corpo errado. O Senhor Deus, tudo que Ele faz de uma maneira soberana, bom e que contribui para a glória dEle. Agora, nós vivemos num mundo, de maneira que eu não sei explicar, criado por um Deus que o mal está aí. E este ser maligno atua de uma maneira deturpar aquilo que Deus criou de maneira perfeita. Vanity, my favorite scene. Exatamente.
filme do Advogado do Diabo a gente viu, né, pastor? Sim. Muito Vaidade, o diabo adora vaidade. Vaidade. Exatamente. Aliás, Salomão, no finalzinho da vida dele, cai em degradação. Foi um homem sábio, mas no final fez aquela bobagem toda. Mas ele escreve: tudo é vaidade. Tudo. Exatamente. Muito bem. Olha, a Sara rende o bloco, viu? Boa. Eu gosto de falar, né? Isso é muito bom. No campo do Totó, pastor, se eu jogasse Totó do jeito que ela Você viu, né? Não, Você viu, né? Que Olha, bom. Sara, se você tiver mais uma coisa que você gostaria de abordar aqui no final, pode ficar à vontade de abordar, e depois a gente podia fazer um segundo podcast com você, que eu acho que rende mesmo, Sara, parabéns. Sim. Gostei muito dela. E se tiver alguma coisa para complementar, e aí no final a gente pede para você fazer uma finalização contando sobre como é que é o seu ministério, os dias onde você prega, qual é a igreja que você frequenta, tudo mais. Fique à vontade, Sara. Ok. Então, na verdade, eu acredito que foi bem completo, né? Eu acho esse assunto. Acho que a prioridade a gente falar aqui dessa importância da mulher na sociedade. Isso precisa ser dito, precisa ser ensinado de maneira correta, bíblica, né? Porque muitas mulheres estão perdidas mesmo, não sabem qual que é o padrão. Porque o mundo tem ditado um padrão, e muitas delas não conhecem o padrão de Cristo ainda. Então, nós precisamos ser essas vozes que vão ecoar aquilo que a Bíblia diz, e através da nossa vida. E é diário. Nós não somos aqui perfeitos, nós estamos aqui para criar uma imagem de perfeição, mas de pessoas, homens e mulheres que estão caminhando de acordo com aquilo que a Bíblia diz, procurando viver essas verdades em prática. Então, para mim é um prazer estar aqui, foi uma honra. Eu realmente, desde muito nova, eu me converti com 13 anos, então eu fui despertada. Eu venho de um lar desestruturado. Então eu falo que eu gosto de falar das minhas experiências como ponto de identificação. Porque às vezes as pessoas me procuram e falam: nossa, eu não tive coragem de falar isso, mas quando eu vi você falando da sua experiência, eu me identifiquei. E isso gera uma conexão para que você possa trazer, né, a palavra de Deus. E então eu falo que a família é o cerne de Cristo, do Evangelho. Eu torno a dizer, né, Deus sonhou com filhos e filhas, e nós precisamos prezar por isso, primar por isso. E é por isso que eu falo que assim, o chamado de Deus para levar a palavra é aquilo que ecoa na minha vida, de compartilhar a verdade, compartilhar a palavra de Deus, e é o que eu amo fazer, né? Nós estamos hoje aqui em Betim, né, em Lagoinha, mas é um prazer, uma alegria servir ao ministério, ao corpo, à igreja local, e eu também ministro muito fora, em diversas denominações, e trabalho como mentora também de mulheres, no sentido de cursos para mulheres, para esse resgate dessa mulher, a sua origem, dela identificar realmente aonde que é o lugar que Deus a criou para florescer, o que é esse equilíbrio. Então, diversos cursos que a gente ministra em relação a trazer esse contexto para a mulher, para que ela possa se sentir amparada com outras mulheres, para que ela possa conhecer o que a Bíblia diz desse lugar, para que ela possa viver com plenitude a palavra. Então, um prazer estar com vocês, foi uma alegria estar esse momento aqui, também fui muito edificada. Amém. E é muito bom caminharmos juntos, né? A igreja junto. É isso aí. Pastor Elton aí. Pois é, Sara, então mais uma vez, minha querida irmã, agradecemos aí a participação junto aqui, muito edificante. Ouvinte ou que estão nos assistindo, talvez alguma mulher que anseia ser mãe e já tentou todos os recursos. Nós somos o povo da fé, da esperança, não desista. E para você, mãe, que às vezes sofre, chora com filhos, não desistam dos seus filhos. Lembro aqui de Rispa, uma mãe guerreira. Depois leia, se eu não me engano, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, a história de Rispa, uma mãe que cuidou dos seus filhos, mesmo depois dos filhos mortos. Que coisa dramática. Então, a missão de ser mãe é uma missão muito honrosa, dada pelo Senhor Deus, e a mulher tem que ser valorizada como tal. Que você se sinta valorizada por Deus e por este
por este canal, por este podcast aqui que valoriza demais a mulher. Sara, só um parênteses. Na Igreja Presbiteriana há uma crítica pesada de que mulher não tem vez. Há uma crítica aí, não pode falar, não pode pregar, utilizando textos do apóstolo Paulo, às vezes fora de contexto. Nós sabemos que a autoridade constitucional foi dada ao homem, mas a mulher é aquela que orienta o homem, que a senhora falou com muita propriedade aqui, que auxilia de uma maneira tão idônea, mas a mulher tem voz e vez na nossa igreja. Nós temos na nossa denominação uma sociedade interna que as siglas são SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. É a sociedade interna que mais trabalha na nossa denominação. As mulheres são influenciadoras demais, então elas têm voz, têm vez, e todas elas sabem que elas estão unidas num propósito de elevar aquela autoridade que Deus deu ao homem, de uma responsabilidade de ser o sacerdote do lar. Então, a senhora falou com muita propriedade isso daqui, então parabenizo pela missão que o Senhor tem dado. Amém. E continue aí honrando o Senhor Deus com esta vocação. Amém. Bacana. Então, eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até agora nesse podcast, no final dele aqui. Pedir para vocês clicarem no botão curtir, compartilhar. Comente aqui no vídeo para ajudar o nosso algoritmo a chegar a mais lugares esse episódio. Você que é da Igreja Batista da Lagoinha, seja muito bem-vindo. A gente aqui recebe todos com muito carinho e amor. Entendemos que vocês, como nós, servimos a um único Criador, a Jesus Cristo, e somos nossos irmãos também em Cristo. Agradecer vocês mais uma vez por ter chegado a esse podcast. Fique à vontade de se inscrever e curtir, compartilhar. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.